Oi pessoal, tudo bem do lado daí? Hoje eu vou responder algumas perguntas e para isso eu vou trazer uma pessoa muito especial em 3, 2, 1. As dúvidas que a gente vai responder agora são dúvidas que são bem recorrentes nos comentários e é claro que tem outras perguntas também, mas algumas fogem do que a gente pode responder. Lembrando que quando a gente dá uma resposta para vocês, a gente não fala pela Força Aérea, a gente fala em relação à experiência que tivemos, no caso do Wagner fala da experiência que ele teve. Pelo que eu passei na escola. Exatamente, mais sobre a experiência mesmo. Ficar uma dúvida mais específica, ou ainda assim continuar uma dúvida, no site da aeronáutica tem também. Mas sempre lembrando que a melhor forma de vocês saberem se vão poder entrar ou se não, é sempre lendo com muita atenção o edital, porque tem vários anexos também falando sobre várias coisas e às vezes vocês não vão encontrar naquele mais basicão, mas quando vocês vão para a parte dos anexos vocês encontram. Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de anunciar o Instablog da Natália, o Papira que Passa. Ela tem vários conselhos sobre militarismo e concurso. A primeira pergunta não é bem a que mais perguntam, mas já perguntaram umas 2 vezes, 3 vezes. E eu achei ela bem pertinente, por isso eu coloquei ela aqui. A pergunta é, pode engravidar? Não pode engravidar. Não pode nem entrar grávida, nem engravidar lá dentro. Se você engravidar lá dentro, você acaba saindo. Até porque vai atrapalhar muito, né, nos exercícios, acho que seria muito imprudente. Sim. Segunda pergunta, perguntam muito mesmo, que é se pode ter tatuagem. Então, a tatuagem pode ter, só que tem bastante regra em relação a isso, então essa é bem difícil porque nunca me interessou, então eu não corri atrás de todas as regras para saber. Eu sei algumas coisas, eu sei que, por exemplo, não pode ser tatuagem que incite a terrorismo, violência, fale mal da aeronáutica, fale mal ou das Forças Armadas em geral. Além disso, também tem que se atentar para as tatuagens que apareçam fora da farda, né? Tem vários estilos de fardamento, tem o Arrumaer, né, que fala? Sim, o Arrumaer é o regulamento que rege o uniforme, todos os uniformes da aeronáutica. Então, eu acho que seria interessante vocês darem uma olhada e verem exatamente todos os tipos de uniforme que vocês possam vir a usar e se a tua tatuagem vai aparecer ou não, caso você tenha. A outra pergunta é, pode ser casado? Então, essa pergunta é bastante complicada de responder porque não é uma coisa certa, depende muito do edital. Por exemplo, no edital que eu entrei não podia ser casado, você tinha que declarar em punho que você era solteiro. Agora, em alguns outros editais, isso não aparecia, ou então diz que pode ser casado. Então, assim, tem que se atentar ao edital que você está praticando a prova. Se olha no edital e vê que diz que tem que ser solteiro, então você tem que ser solteiro, não pode estar casado. Quando for fazer a prova, atente-se ao edital, porque ele diz exatamente, muda muito de edital para edital. A outra pergunta é, pode ter miopia? Porque muita gente tem muito medo porque tem problema de visão e acha que isso vai impossibilitar de entrar. Às vezes pessoas que têm o grau super baixinho, outros já têm um grau mais elevado também. Então, pode ter miopia sim. No meu caso, né, por exemplo, eu tenho muita miopia, meu grau é muito alto. Você pode ter miopia, só que tem aquele teste, que eu não sei qual é o nome do teste exatamente, que você vê quando você vai fazer o óculos, que o médico bota a letrinha, você tem que ler e tal. Lá você faz o mesmo teste, sendo que você faz o teste com óculos, e aí com óculos tem que estar exatamente 100%, né, tem que estar certinho. E sem óculos tem um limite. Quando eu entrei, não sei se isso mudou ou não, o limite, cada letrinha que se lê lá, ele diz alguma porcentagem. Por exemplo, o mínimo do mínimo, o menorzinho que você lê é 20 por 20. Aí vai aumentando ali. Quando eu entrei, o máximo que podia, se eu não me engano, acho que era 20 por 200, um negócio assim. Na parte não aeronavegante. Na parte de aeronavegante precisava ter a visão boa, que eu acho que era 20 por 20. No edital vai estar exatamente a especificação e aí você, tendo miopia, você vai num oftalmo, procura e pede para ele fazer esse exame em você e ver se você consegue passar ou não. Porque eu já reprovei na escola naval por causa disso, só que passei na aeronáutica, então tipo assim, tem que olhar, mas pode ter miopia sim. Algumas pessoas também têm muita curiosidade de saber em relação aos exames, porque eu não sei se é na ESA, mas eu acredito que seja assim. Lá você precisa pagar pelos exames e, se eu não me engano, você traz de fora. Então, é um gasto que você vai ter a mais. Então, muitas pessoas perguntam, e na aeronáutica, como é que fica? Então, o exame de saúde ele é feito pela aeronáutica mesmo. Quando, no meu caso, que foi no Rio, eu fiz lá no CEMAL. Então, você faz todos os exames pela aeronáutica, não tem nenhum exame que faz por fora, não. E você nem precisa pagar mais por isso, né? Ah, não, exatamente, não paga nada. O exame de saúde, psicotécnico, psicológico,
o teste físico, tudo isso é tudo pela aeronáutica mesmo. A consultoria intermediária tem os dias exatamente, os locais onde você faz tudinho. Essa pergunta aqui algumas pessoas falam porque tem lá, né, falando tudo aquilo que te limita em relação a você não poder ingressar e tudo mais. E tem pessoas que falam, eu tenho tal coisa, mas tal coisa não me impede de fazer tal atividade e tudo mais. Será que mesmo falando no edital que eu não posso ter isso, mas isso não me impossibilitando, eu posso tentar? Então, tentar pode, né? Mas não é, você não entra, porque assim, o edital ele tá ali para poder meio que o regulamento do concurso. Então, assim, pra quem tem dúvida, o edital ele guia as pessoas para saber como elas podem ser eliminadas, como elas podem ser aprovadas. Então, por mais que tal coisa para você seja algo que não vai te impedir de nada, se tá ali tem um motivo. E lembrando também que o concurso ele tem caráter eliminatório, então você não pode achar que assim, só porque isso não te impede, né, não vai te eliminar, porque muitas pessoas podem não ter esse problema que você tem e daí elas te passam à frente, sabe? E precisa ter essas regrinhas até, porque senão fica difícil, né, selecionar as pessoas que vão compor ali o corpo de alunos. E o edital ele é a base pelo que, por exemplo, quando você está fazendo o exame de saúde, ele é por ele que o pessoal vê se você está aprovado ou não. Então... Fora que também tem a questão de, por exemplo, tal coisa não me incomoda, mas você não leva uma vida de militar, sabe? Você não tem aquela rotina, de repente dentro da rotina, aquilo pode ser um empecilho pra você, então aí a Força Aérea vai ter, tipo, ela investiu em você pra você entrar ali de certa forma, e aí de repente você fica impossibilitado por causa do teu problema, sabe? Isso. Então sim, o edital ele tem caráter eliminatório assim, né? Se você não está por dentro do que ele diz, você infelizmente não pode entrar. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que a gente tenha sanado as dúvidas de vocês. Não deu pra responder tantas dúvidas assim, porque como eu falei, tem coisas que realmente a gente não sabe e é difícil afirmar com todas as letras de que sim, você pode entrar ou não, você não pode entrar. E daí vocês vão acabar acreditando na gente, né? E aí quebram a cara, então é bem chato. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, a gente quer que vocês deixem aqui nos comentários falando se vocês gostaram, se vocês tiverem outras dúvidas, vocês também podem deixar aqui, a gente pode reunir algumas dúvidas e fazer um vídeo específico sobre elas também. Por exemplo, nesse vídeo a gente ficou falando mais sobre a concentração intermediária, as dúvidas que podem surgir nesse processo. Então, se vocês tiverem outras dúvidas sobre outras fases, a gente pode reunir essas dúvidas e gravar um vídeo pra vocês. Lembrando que, se forem dúvidas que falem a respeito da experiência do Wagner, são muito melhores, porque daí ele vai poder falar com convicção. Sim, exatamente. Porque essa área, eu não trabalho com a parte de admissão ou não, então fica muito difícil falar sobre o edital em si, porque eu sei pelo que eu passei, assim. Então, algumas coisas eu não tenho muito conhecimento. Mas o que eu puder ajudar, vou tentar ajudar aí. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.